Boa noite a todos. Vamos iniciar mais o trabalho desta noite, trazendo a mensagem do Evangelho, a doutrina dos Espíritos. E na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre uma mensagem trazida por André Luiz, no livro Opinião Espírita, chamado Afora de Tu Mesmo, Ninguém Te Decide o Destino. Eu achei muito interessante essa mensagem, pelo fato de muitas pessoas usarem determinadas palavras, determinados conceitos, em relação à vida, que tem um conceito diferente, e geralmente as pessoas usam de forma errada, né? E também porque quando a gente fala de destino, muitas pessoas acham que quando nós nascemos, todos nós trazemos um destino, algo determinado que nós não podemos mudar durante a nossa existência. E eu, quando eu estava preparando esse material, lembrando de uma palestra na quarta CMA, em 2016, com o André Marusso, né? E ele falando sobre uma experiência dele, que ele trabalhava fazendo palestras no presídio, e ele comentando uma vez que não entendia porque lá nos espaços que eram reservados às religiões, né, a religião A tinha um determinado número de pessoas, a religião B tinha um determinado número de pessoas, e dentro da doutrina, né, no local que é reservado aos espíritas, né, que já se conhecia o espiritismo, eram pouquíssimas pessoas. E aí, ele fazendo essa reflexão, um dos detentos lá falou: é porque vocês não prometem nada. E aí eu lembrei dessa mensagem, André Luiz, porque, na verdade, a doutrina ela é consoladora, ela nos traz ensinamentos, nos traz conceitos, mas ela nos pede um posicionamento, né? Nós não podemos ficar simplesmente esperando. Quando a gente às vezes fala de resignação, é o conceito de buscar mesmo um problema em ação, não é ficar parado esperando que a vida passe, porque Deus quer e tem que ser dessa forma, não. A gente tem que buscar formas de melhoria. E tem algumas palavras que nós encontramos na mensagem. Primeiramente, uma mensagem que é muito usada, uma palavra que é muito usada de forma errada às vezes, que é a questão do karma. Muitas pessoas falam assim, né? Meu filho é meu karma, meu esposo, minha esposa, meu patrão, enfim, meu trabalho é meu karma. E na verdade essa palavra karma, que ela é com K, né? Ela é uma palavra de origem sânscrita, né? Que é uma língua sagrada da Índia, e ela significa ação ou força ou movimento, principalmente quando a gente fala de ação. Então, as pessoas, elas não são karmas, né? Na verdade, tudo que nós fazemos gera o que é colocado aqui como karma, ou seja, as ações negativas, as ações positivas. Tem um escritor pernambucano, né, recentemente encarregando um livro dele chamado Transtornos Psiquiátricos, que ele até faz uma distinção entre a lei, né, a lei que algumas pessoas colocam como causa e efeito, e a lei que seria ação e reação. Ele coloca que, na verdade, ação e reação, né, que é tirada até da terceira lei de Newton, né, seria uma força ou uma reação proporcional na mesma intensidade. Isso seria a ação e reação, ou seja, a lei de Moisés, a lei do olho por olho, dentro por dentro, né? Ou seja, se eu tiro a vida de alguém, obviamente, né, em outra existência, eu teria que ser assassinado. Seria mais ou menos a lei de ação e reação. Eu sofri a mesma reação que eu pratiquei. Mas aí a gente imagina a questão de um aborto. Se eu sou abortado, né, quanto é que eu vou poder reencarnar? Então, na verdade, ele faz uma distinção entre a lei, né, a questão do ação e reação, e a causa e o efeito.
causa e efeito, ou seja, toda ação gera uma reação, ou seja, toda causa tem um efeito, mas não necessariamente, como ele expõe, não necessariamente uma força igual, ou da mesma forma, digamos. Se nós tiramos a vida de alguém, se nós ceifamos a vida de alguém, nós podemos simplesmente devolver essa existência, essa vida para essa pessoa, recebendo como filho, ou adotando uma criança, ou quando você trabalha na área médica, você salva vidas. Então, tudo isso são formas, são maneiras em que nós encontramos de ressarcir algo que foi feito nessa existência. Então, não preciso necessariamente, se eu mato, eu vou ter que, para resgatar esse problema, eu vou ter que ser assassinado. Então, por isso que ele faz essa distinção entre a questão da ação e reação e da causa e efeito. Então, a palavra karma, né, que não é uma palavra da doutrina em si, né, mas é uma palavra sânscrita, ela representa a ação, ou seja, para que eu corrija uma ação negativa, eu preciso praticar uma ação positiva. Então, não é a lei do olho por olho, dentro por dentro. Né? Até a gente lembra sempre daquela passagem do Evangelho que Pedro fala a questão do amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, a partir do momento em que eu me arrependo de determinada ação de forma negativa, eu posso me conscientizar dessa ação e automaticamente eu começar a mudar essa situação para algo positivo. Eu não estou isento, ao me arrepender, eu não estou isento dos resultados, mas eu não preciso exatamente sofrer o mesmo procedimento, ou seja, a mesma forma de violência ou de problema, para que eu consiga corrigir aquela ação negativa. Então, a primeira palavra que a gente encontrou, que muitas pessoas usam de forma equivocada, né, quando a gente usa a palavra karma, né, principalmente quando a gente fala de pessoas. Então, pessoas não são karmas na nossa vida. Pessoas que aparecem na nossa vida, elas aparecem por uma relação de simpatia ou de antipatia ou de situações que foram vividas em outros momentos e que nesse instante essas pessoas se apresentam na nossa vida para que elas sejam resolvidas. Então, as famílias, inicialmente, onde nós estamos, têm uma razão de ser. Ninguém está na família errada. Ninguém foi deixado no local errado. Nós estamos exatamente onde nós precisamos para o nosso processo evolutivo. Então, pessoas, né, não são karmas. Karmas são ações. Então, por isso que a gente usa mais o termo causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, tudo que eu pratico de bem vai gerar efeitos positivos. Tudo que eu fizer de mal vai gerar efeitos negativos. Então, para que eu consiga corrigir essas ações negativas, eu preciso praticar algo positivo. Né? Então, a outra palavra que nós encontramos na mensagem é em relação a destino. Né? Geralmente, destino, encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais. Muitas pessoas acreditam, quando a gente fala de reencarnação, que nós nascemos predestinados a viver determinadas situações. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra, melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E aí, o que é que os Espíritos nos respondem nesse questionamento de Kardec, quando ele fala dessa fatalidade? Então, os Espíritos respondem aqui: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer, escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas. Então, quando a gente se remete à questão do destino,
e o que os Espíritos estão dizendo aqui sobre fatalidade, então são provas físicas. Nós nascemos com tendências, mas nós não somos obrigados a exteriorizar ou dar razão a essas tendências. No livro, a gente vê a questão do que seria essa ideia de destino. No livro de André Luiz, Ação e Reação, nós temos no capítulo 12, um capítulo chamado Dívida Agravada. É a história de duas irmãs, chamadas Marina e Zilda, e o namorado, o namorado dela, no caso de Zilda, que chamava-se Jorge. Então, elas nasceram, e iriam, no caso de Zilda, iria novamente reencontrar Jorge e se casaria com Jorge. Só que Marina não poderia interferir nesse relacionamento. Então, o que foi programado nessa existência, em termos de provas físicas? Que elas se reencontrariam, mesmo Marina despertando aqueles sentimentos do passado, mas ela não interferiria no relacionamento de Zilda e Jorge. Mas aí, chegando aqui, o que é que ela faz? Zilda namorava com Jorge e ela começa a assediar o namorado da irmã. Até quando, próximo do casamento, Jorge termina o relacionamento e dizendo que ia ficar com a irmã dela, ou seja, com Marina. Então, o que é que acontece a partir daí? Zilda, não aguentando ser preterida, ela comete suicídio. E, independentemente disso, Marina e Jorge se casam. A questão do suicídio ele é complicado porque, quando nós morremos de morte natural, nós temos geralmente um período de readaptação e de preparação para a nova existência. Então, em muitos casos de suicídio, o espírito pede para retornar, ou o espírito pede, ou a própria espiritualidade organiza, para retornar antes, digamos assim, em tese do tempo que ele teria de passar na parte da espiritualidade. E é exatamente isso que acontece. Zilda é recolocada na mesma família, ou seja, nasceria como filha de Marina e de Jorge. Só que um detalhe, quando Zilda cometeu suicídio, ela danificou determinadas áreas do seu corpo físico. Então ela nasce com problemas mentais. Então, essa criança não estava, de certa forma, inicialmente programada para nascer como filha de Marina e de Jorge. E depois disso acontecer, Jorge adoece e é internado. Então, Marina precisa cuidar da filha doente e precisa trabalhar para se manter. Então, de uma situação em que a programação dela era simplesmente que a irmã casasse com Jorge, Zilda casasse com Jorge, e fosse viver tranquilamente, ao ela interferir nessa existência, ela criou todos esses problemas para si e para o esposo. Então, quando a gente fala de destino, estamos relacionando a questões mais materiais. As questões morais, nós temos o nosso livre-arbítrio. É como coloca aqui André Luiz. O espírito humano escolhe o tipo da vida que irá desfrutar durante sua encarnação. Logo, não há destino. E que o livre-arbítrio é a grande alavanca de evolução a todos nós que estamos encarnados no planeta. Então, nós trazemos tendências, todos nós trazemos tendências. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que praticar. Então, muitas vezes, a coisa está acontecendo, a gente não quer se desfazer de determinados prazeres, e, infelizmente, ao invés de gerar uma satisfação inicial, que gera no início, mas vai nos trazer uma série de dificuldades, uma série de problemas. Então, quando a gente fala aqui do destino, esse encadeamento de situações em que foi vivido por esse trio, não estava programado todo esse sofrimento para Marina, nem esse sofrimento para Zilda, nem esse sofrimento para Jorge. Mas Marina, ao interferir no relacionamento da irmã,
ela produziu essa série de problemas. Então a gente entende que não foi algo predestinado, ela não nasceu para passar por isso, ela provocou. Por isso que a gente fala da importância de entender o que seria na nossa vida o livre-arbítrio. Como diz aqui, livre-arbítrio é a opção que o homem tem para decidir e escolher o que lhe convém. Esse livre-arbítrio ele não é total, né? Quanto mais nós enveredamos pelo erro, mais esse livre-arbítrio vai sendo limitado. Quanto mais nós procuramos fazer as coisas corretas, mais nós temos maior espaço de fazer as coisas. Então, na questão 843, Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. E aí os Espíritos o que é que nos respondem? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a nossa posição, todos nós nascemos com a condição de decidir. Eu gosto, como eu trabalho na área de instituição de ensino, eu lembro, quando a gente fala de livre-arbítrio, eu lembro muito de determinadas comparações entre alunos. Então a gente vê, às vezes, nos corredores, enquanto alguns alunos, eles, nos horários livres, eles optam por estar na biblioteca estudando, estar adiantando uma matéria, estar procurando conhecer, elaborando um projeto, fazendo alguma coisa produtiva, nós temos outros alunos nos corredores usando a internet da instituição apenas para Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, ou então estão jogando baralho, ou jogando sinuca no local em frente da instituição. Enfim, livre-arbítrio é exatamente a oportunidade que nós temos de definir algumas situações. Então, quando nós direcionamos esse livre-arbítrio para algo produtivo, para algo bom, a tendência é nós melhorarmos, nós nos desenvolvermos. Quando nós usamos esse livre-arbítrio para nos mantermos na mesma coisa, infelizmente, depois nós não podemos reclamar, né? Então, como diz André Luiz na mensagem dele, a liberdade de escolher nosso destino todos os dias torna-se o diferencial entre o gênero humano e os animais inferiores, que ainda não podem discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Às vezes as pessoas veem esses cachorros que vivem na rua se relacionando e falam, coisa imoral, não. Os animais, eles não têm esse senso. Imoral é a gente deixar pegar um animal e jogar na rua, e é imoral. Mas eles estão dentro da liberdade deles. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a consciência do que é o certo e do que é errado. Hoje, nós não podemos mais dizer que nós não sabemos o que é o certo e o que é o errado. Infelizmente, nós cometemos alguns enganos porque nós queremos. Então, o homem tem a condição de escolher as suas atitudes. Senão, nós seríamos simplesmente uma máquina. Então, nós vimos a questão do karma, não como em relação a pessoas, mas em relação a ações que nós praticamos. A questão do nosso destino, que somos nós que determinamos, não é o outro que determina, a gente não tem que reclamar da vida, nós temos que procurar fazer a nossa parte. E em relação ao nosso livre-arbítrio, se às vezes, e aí a gente vai começar a falar exatamente sobre a questão da reencarnação, às vezes nós nos deparamos com pessoas com certas limitações, e aí nós não entendemos por quê. Então, quando a gente estuda a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós entendemos por que a gente se depara com tantas limitações. Porque Kardec pergunta aos Espíritos qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Qual seria o motivo de estarmos aqui? Para muita gente, infelizmente, as pessoas têm aquela ideia de estou aqui para sofrer. Nós não estamos aqui exatamente para sofrer. Nós estamos aqui para evoluir.
Então, o que é que os Espíritos nos respondem primeiramente? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o objetivo maior de nós estarmos aqui neste momento, atingirmos a perfeição. Mas aí eles continuam. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, o primeiro, o que nós devemos entender como objetivo maior de estarmos encarnados é chegarmos à perfeição. Então, o sofrimento que nós nos deparamos, e exatamente o que a mensagem nos fala, é o que nós estamos fazendo na nossa existência. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? De que forma nós estamos usando a nossa liberdade? É que às vezes as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender é que nós reencarnamos para evoluir, para crescer, para nos melhorar. E se eu, independentemente, a gente gosta sempre de falar isso, independentemente da gente acreditar ou não em reencarnação, que outra resposta nós teríamos para tantas diferenças existentes no mundo? Se não fosse essas diversas existências que nós passamos. Então, dentro desse objetivo de buscar a perfeição, nós temos expiações, que em tese seria exatamente passar por situações que nós provocamos no outro, ou provas, que são os testes. Nós, como a gente colocou anteriormente, nós nascemos com tendências. Então, de repente, eu tenho uma tendência ao suicídio, mas eu não venho obrigatoriamente nessa existência cometer suicídio. Só que eu vou me deparar com as mesmas situações que me fizeram, talvez em outro momento, cometer esse ato. Então eu vou ter que decidir, eu vou usar o meu livre-arbítrio entre cometer novamente o ato, ou provocar aquele ato, ou simplesmente passar por aquela prova. A questão de se ter uma tendência ao furto, eu vou ser colocado em várias situações para que eu seja testado. Então, isso são provas, não são expiações. Então, todos nós somos testados a todos os momentos. Então, isso é que faz com que a gente cresça. Se nós passamos por aquele teste e conseguimos vencer, nós vamos galgando mais um degrau. Se não, nós vamos estar estacionados, esperando mais um momento para continuar. E aí, Kardec pergunta na questão 7.1, em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E aí até algumas pessoas assim, a doutrina não tem dogma. Tem. O que é um dogma? Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização considerada um ponto fundamental indiscutível de uma crença. Ponto fundamental indiscutível de uma crença. Acreditando ou não em reencarnação, ela existe. Então, não é porque no início do cristianismo, no século VI, uma imperatriz, imperador, se acharam no direito de tirar dos dogmas, digamos assim, do cristianismo a questão da reencarnação, que ela não existe. A reencarnação é uma ideia que ela já não foi algo criado pelo Espiritismo. É algo simplesmente que nós estudamos. Na Grécia, como a palogenésia, que é justamente o retorno à vida ou o nascimento. A questão, em alguns povos, acreditam na metempsicose, que seria o processo reencarnatório, só que quando nós errássemos, ao invés de nós reencarnarmos como humanos, nós poderíamos reencarnar como animais também, mas o Espiritismo nos traz o processo reencarnatório como algo progressivo. Ninguém regride, nós só progredimos. Na pior das hipóteses, nós podemos estacionar. Então, independentemente de acreditar ou não em reencarnação, ela existe. E tem uma passagem na Bíblia, até nós trouxemos aqui a Bíblia de Jerusalém, que é uma das passagens mais explícitas do Evangelho,
Então, a ideia da reencarnação. Quando, depois da transfiguração, eles descendo do monte, Jesus ordena-lhes: não conteis a ninguém essa visão, né? Foi a visão em que Jesus conversava com Moisés e com Elias. Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: certamente ele lhes terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto fizeram, assim também o Filho do Homem sofrerá a parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Então acredito, apesar de que é contestada por alguns dizendo que não é reencarnação, mas há outras mensagens de Jesus, quando ele fala da questão das ovelhas do Pai, nenhuma se perderá, né, no Evangelho de João. Se Jesus está dizendo que se das ovelhas do Pai não se perderá, que foi confiada a ele, e nós temos alguns segmentos religiosos que alguém, quando comete suicídio, ela está irremediavelmente condenada ao inferno, como é que Jesus está dizendo que essa ovelha não se perderá se ela já está condenada? Então, quando nós estudamos a reencarnação, nós entendemos que não é que nós estejamos livres do erro. O simples arrependimento não vai me deixar livre daquele engano, ou seja, quando eu cometo o suicídio ou qualquer outra situação. Mas nós teremos outras oportunidades. Então, a reencarnação ela é um dogma, ela é um fato, um ponto fundamental indiscutível da crença, da doutrina espírita, porque não existe outra resposta para tantas diferenças sociais, intelectuais, morais que nós existimos. Nós continuarmos acreditando no pecado original, não dá, né? Nós acreditarmos ainda que nós sofremos porque no início dos tempos, né, há mais de 4.000 anos, né, porque no caso Adão e Eva, desobedeceram Deus, e aí comeram daquela árvore do conhecimento, nós nascemos com o pecado original, e automaticamente todos nós sofremos, né, racionalmente não dá mais para a gente acreditar nisso. Então a reencarnação, o dogma da reencarnação, ela se fundamenta exatamente na justiça de Deus, como nos diz aqui os Espíritos da codificação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarás? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Às vezes quando a gente diz assim, Deus não perdoa. Deus não perdoa porque Deus não se sente ofendido, né? Então, Ele nunca se sente ofendido com as nossas ações. Nós apenas sofremos, mais ou menos, pelas nossas próprias ações. Então, independentemente de acreditar em reencarnação, mas ela existe. É diferente de um dogma em que se acreditava que o Sol girava em torno da Terra. E aí, quantas pessoas foram queimadas, quantas pessoas morreram, porque simplesmente se acreditar que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol, estaria se quebrando, né, um dos conceitos de determinada filosofia. É a mesma situação hoje de a gente acreditar que a Terra é plana. Com todo o excesso tecnológico que nós temos hoje, ainda se acreditar que a Terra é plana. Né? Então, a doutrina espírita tem como dogma a reencarnação, ou seja, o retorno, né, do espírito em outro corpo, né, e prosseguindo a sua viagem rumo à perfeição. Outra questão colocada por Kardec, quando ele fala da questão de afora tu mesmo, ninguém te decide o destino,
É a questão 264, que seria exatamente o que é que dirige os espíritos na escolha de suas provas que queira sofrer. Tá? Essa situação eu gosto de brincar porque quem escolheria, né? Quem gostaria de escolher nascer numa condição humilde? Né? Quem escolheria, se nos fosse dado sempre a oportunidade de escolher exatamente somente o que a gente quer, quem escolheria nascer numa condição humilde, ou seja, na miséria, ou não tendo poder, enfim. Então, é o que os Espíritos nos respondem. O que dirige, né, as nossas escolhas, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem desenvolver, a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que um e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Com essa parada, né, a gente está com a oportunidade de reler há 2000 anos, né? Porque geralmente as pessoas assim, você é rico na existência, se você errar, aí você já na outra vem pobre, né? E na verdade, Emmanuel, nesse primeiro romance, que é há 2000 anos, ele coloca exatamente, ele foi uma pessoa de uma condição financeira boa em Roma, antes dessa existência, como Publio Lentulus Cornélios, né? Era também uma pessoa poderosa há 94 anos, né? Então, ele reencarnou com um propósito, né? Refazer os erros do passado. Então, ele foi rico na existência, reencarnou novamente numa condição de riqueza, para quê? Para que ele corrigisse os seus enganos, mas, infelizmente, né, quem já teve a oportunidade de ler há 2000 anos, e ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, inclusive a sua filha Flávia foi curada, né, por Jesus, da ranceníase, da lepra, e mesmo assim ele não conseguiu mudar determinados comportamentos. Ele não matou tanta gente quanto na vida anterior, mas o comportamento dele não foi dos melhores. Então, o que aconteceu? Né? A gente tem a próxima história, que é exatamente há 50 anos depois, quando ele reencarna como escravo. Então, nós pedimos, né, a espiritualidade exatamente pelas nossas necessidades, pelaquilo que eu preciso melhorar, ou seja, pode ser o orgulho, pode ser a vaidade, né, pode ser a questão do egoísmo, enfim. Eu vou nascer numa condição em que essas imperfeições, esses vícios, eles sejam trabalhados. Então, não é só pedir para nascer na miséria, nós podemos pedir também para nascer ricos, com fortuna, com poder, exatamente para saber se nós já conseguimos melhorar. Então, todos nós somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Então, o que nós falamos anteriormente sobre o livre-arbítrio em relação ao destino é exatamente nesse sentido. Nós temos uma programação. Quando nós estudamos a questão do planejamento reencarnatório, nós temos uma programação. A nossa família, ela é pré-determinada. O sexo que nós vamos nascer, o ambiente que nós vamos nascer, a cidade, isso tudo é feito um planejamento exatamente diante da necessidade do meu processo evolutivo. Então, claro que muitas pessoas, como eu coloquei, né, se a gente tivesse, às vezes, a oportunidade de escolher, a gente querer estar sempre nascendo numa condição fácil, né, de riqueza, de ter tudo aos nossos pés, de poder comprar e fazer o que bem entende. Onde, na verdade, nós não podemos fazer isso.
Os espíritos determinam e analisam exatamente aquilo que é necessário para o meu crescimento evolutivo. Então, isso é o que dirige o espírito nas suas escolhas. É o que ele coloca aqui, né? Questões materiais, miséria, privações, riqueza, poder, ou pessoas que nascem exatamente no contato com o vício. E mais adiante, Kardec, na questão 861, ele pergunta se, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete o assassínio sabia que ele viria a ser um assassino. Então, veja só, o que é que Kardec está perguntando para a gente? Quando a gente nasce e comete um assassinato, quando a gente nasce e comete um suicídio, quando a gente nasce e se envolve com drogas, isso já é algo pré-determinado na nossa existência? E aí os espíritos respondem que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá sede de matar os seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Então, é o que nós já falamos anteriormente, quando ele fala aqui em relação à questão do livre-arbítrio. Ninguém reencarna para fazer o mal. Por isso, quando eu estava falando em relação à lei de ação e reação, lei de causa e efeito, em que o expositor, o Leonardo Machado, ele coloca mais essa questão da causa e efeito, porque, digamos, se eu tiro a vida de alguém, como é o caso aqui de se cometer um assassinato, então na próxima existência eu teria que ser assassinado. E numa outra existência, a pessoa que me assassinou seria assassinada. E aí isso não acabaria nunca. Então ninguém, por mais enganos, por mais equívocos que a pessoa cometa, ninguém reencarna para fazer o mal. Nós simplesmente, durante a nossa existência, nós vamos dando vazão aos nossos instintos, às nossas tendências. E aí alguns conseguem suportar as tentações, né, aquilo que vier, e outros simplesmente cedem, né, àquilo que quer fazer. Então, por isso que ele coloca aqui, que ninguém escolhe, né, ninguém vem com esse propósito de ser um assassino. Então, isso a gente deve ter em vista disso aí. E André Luiz continua na sua mensagem e fala: ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Muitas vezes quando a gente fala de ideia, verbo e atitude, né, mais ou menos o que nós encontramos no Evangelho, quando a gente fala pensamentos, palavras, atos e omissões. E nós já falamos em outro momento aqui também sobre a questão da neutralidade. Não podemos ser neutros, né? Ou quente ou frio, né? Nós não podemos ser mornos. Então às vezes as pessoas dizem, não, eu só pensei algo errado, eu só idealizei aquilo ali, mas eu não fiz. Mas, como a André Luiz nos fala aqui, ideia, verbo e atitude. Não é só atitude, não é só o verbo, não é só a palavra, mas a ideia também, aquilo que eu penso. Por isso que, quando a gente estuda sobre obsessão, muitas pessoas, quando a gente fala do processo obsessivo, da necessidade de reforma íntima, as pessoas ficam só no exterior. Digamos, eu venho ao centro, eu tomo passe, assisto palestra, né? E simplesmente eu faço o ritual exterior. Mas o mais importante é que seria exatamente a minha reforma íntima, ou seja, eu não vou me tornar santo de uma hora para outra, mas a partir do momento que eu começo a pensar menos mal das pessoas, a partir do momento que eu começo a querer o bem das pessoas, eu não desejar o mal das pessoas, eu estou automaticamente me modificando. E ao me modificar, eu estou, de certa forma, diminuindo a influência daqueles espíritos que querem me levar a cometer o mal. Então, muitas vezes a gente acha que é simplesmente só a questão física. Ou seja, não, eu não faço isso, é errado.
mas eu penso. E aí, por isso que André Luiz diz aqui, ó, ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Então, independentemente se é só pensar, mas eu estou automaticamente atraindo determinadas situações. É aquela questão assim, seja a pessoa positiva. Não é só a gente ser positivo, mas a gente precisa da ação também positiva. Então, da mesma forma, não é só dizer assim, eu não faço mal a ninguém. Eu preciso também não pensar mal dos outros. Porque ao pensar mal dos outros, automaticamente eu estou atraindo determinadas situações negativas para a minha vida. E aí as pessoas, não, mas eu sou uma pessoa boa, não faço nada de errado com ninguém. Mas eu penso. E aí tem aqui o Evangelho que diz a mesma situação. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Como tem no próprio livro dos Espíritos, agora eu não me recordo bem a questão, quando se fala, quando nós não fazemos o bem, nós estamos fazendo o mal. E o mal gerado do bem que eu não fiz, também vai recair sobre a minha responsabilidade. Eu não sou só responsável pelo mal que eu faço, mas pelo mal que eu poderia ter evitado. Então eu também sou responsável. Então agora eles falam aqui, vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença, é sinal de doença. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. E aí a gente parte para exatamente a questão 987, que é quando Kardec pergunta, que sucede o homem que, não fazendo mal, também nada fez para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Então muitas pessoas dizem assim, eu tenho várias existências, depois eu resolvo isso. Né? Depois eu faço isso, né? Deixa para lá, depois eu faço. Só que a cada existência nós temos uma programação, nós temos digamos assim, quando nós reencarnamos, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. As pessoas que nós vamos conviver, o que nós temos com maior tendência, às vezes as pessoas querem fazer regressão de memória para saber o que foram. Ora, façam uma autoanálise, né? Façam uma reflexão, quais são os meus defeitos? Não, o que é que eu tenho mais dificuldade? Eu sou orgulhoso. Tá, então eu sou orgulhoso. Eu sou egoísta. Né? Eu tenho uma roupa velha lá que eu não consigo, nem dessa roupa velha eu consigo me livrar. Sou muito apegado às coisas materiais, então eu sou egoísta. Eu sou vaidoso. Né? Então todos nós, eu sou invejoso. Então não é preciso a gente fazer uma regressão de memória, não sei, em casos específicos, né, que aí entra traumas de algumas pessoas, mas para descobrir as nossas más tendências, basta a gente fazer uma autoanálise. E a gente vai percebendo exatamente aquilo que a gente precisa melhorar. Então, nessa existência, eu venho com uma programação. Eu tenho uma programação. Resolver determinadas diferenças. Se eu simplesmente faço, como coloco aqui, não consigo me libertar da influência da matéria, fico estacionado, então aquela programação dessa existência vai passar para a próxima. Só que na próxima tem uma programação. Então vamos juntar as duas. E aí, às vezes a gente vê pessoas com vidas extremamente sofridas porque foram adiando, prorrogando, procrastinando na sua existência, decidir algo logo. Então, quando a gente tem um problema que a gente pode resolver, resolva. Não fique empurrando com a barriga ou, como se diz assim, jogando para debaixo do tapete, que uma hora aquele problema vai acontecer. Muitas pessoas, quando começam a estudar a doutrina espírita e começam a ter determinadas dificuldades ou encontrar algumas dificuldades, dizem assim, mas eu fui para a religião e eu estou tendo mais dificuldade do que se não tivesse. Mas é exatamente porque nós estamos nos preparando para enfrentar algo que, se nós não tivéssemos o conhecimento espírita, talvez nós não conseguíssemos suportar.
E aí não é que o Espiritismo ou para qualquer uma religião simplesmente para achar que todos os problemas vão desaparecer. Não é assim. Nós vamos entender como resolver essas questões. Então, quando ele coloca aqui na questão 987, o que sucede ao homem que não fazendo mal, também nada fez para libertar-se da influência da matéria, então ele diz assim, fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Ou seja, não é para o inferno, né? É expiação, sofrer na pele aquilo que eu fiz o outro sofrer. E ali, para algumas pessoas que não acreditam ou não querem aceitar o processo reencarnatório, acham que vão viver eternamente naquele sofrimento e não vão conseguir mudar nada e continuam sofrendo. É a mesma questão que nós falamos da última vez que nós estivemos aqui, sobre os espíritos neutros e também a questão, quando ele fala na questão 932, que é exatamente porque no mundo tão miúda a influência dos maus sobrepuja dos bons. Aí diz exatamente por a fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, então para que o mundo mude, nós precisamos mudar. Não é simplesmente a gente ficar esperando que a vida passe, que as coisas aconteçam, e que nós não tomemos o nosso destino nas nossas mãos. Continuando a mensagem, André Luiz fala, se a eventualidade da sementeira, é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. É interessante, né? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que basta arrepender-se, né, para irem para o céu. Né? A gente passa uma existência toda aprontando, ou que não tenha aprontado, mas se nós tivemos outras existências, se nós estamos passando por determinadas situações, é porque existe um motivo, não existe casualidade, o acaso, não existe isso. Então, no livro Céu e Inferno, quando, naquela parte que fala do código de vida, código da vida futura, né? E muitas pessoas dizem, não, o arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento é o primeiro passo para que a gente se conscientize dos nossos enganos. O segundo passo é a expiação. E o terceiro passo é a reparação. Então, eventualmente, ou seja, todos nós temos uma possibilidade infinita de semearmos. Então, quando nós, a partir do momento que nós começamos a colher, e se essa colheita não é boa, e se essa plantação não for dessa existência, mas se as coisas começam a acontecer, então que a gente entenda, né, que Deus ele não é injusto. E que através do conhecimento da pluralidade das existências, né, ou seja, da reencarnação, nós vamos entendendo que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E que nós devemos procurar entender as razões do que está nos acontecendo, para que a gente não fique reclamando, ou se lamentando, ou achando que Deus é injusto. E como André Luiz diz aqui, né? Se a eventualidade da sementeira, ou seja, se a possibilidade da sementeira é infinita, ou seja, a possibilidade de plantar ela é infinita para todos nós, a fatalidade da colheita é inalienável, ou seja, nós não conseguiríamos evitar a colheita, ou seja, e ela é intransferível. Né? Isso é o que é mais interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, a fulana ou a ciclana tem a língua muito grande, fala mal de todo mundo, os filhos é que falam. Ninguém paga nada de ninguém. Nós apenas colhemos aquilo que nós plantamos. Nós não estamos colhendo a plantação de nenhuma outra pessoa. Que a gente procure não se ver como vítimas, né, do destino. A gente gosta muito dessa palavra destino, sorte, né, fatalidade. Para nós mortais, enquanto mortais no sentido de corpo físico,
A única fatalidade que existe é a morte. Um dia todos nós iremos morrer. Quanto a isso, não nos preocupemos, vamos nos cuidar, vamos. Porque quanto mais nós vivemos e aprendemos, melhor para a gente, enquanto espíritos. Mas um dia nós vamos morrer, ninguém vai viver eternamente em corpo físico. E fatalidade para o espírito é a perfeição. Ninguém vai viver no mal eternamente. Eu posso me esforçar para não querer sair de uma condição de inferioridade, mas um dia eu vou sair. Quando eu citei a questão da obra que nós estamos relendo de Emmanuel, né, que ele começa com há 2000 anos, né, um senador, né, Públio Lentulus Cornélios, né, na Roma Antiga, um pouco mais de 33, 31 anos depois de Cristo, né, 33 de Cristo. E aí depois, por ele não conseguir, por mais que ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, por mais que ele tivesse as oportunidades que ele teve de melhorar, ele reencarna 50 anos depois como um escravo. E aí essa é outra história também que a gente vai ver depois. Então todos nós colhemos apenas aquilo que nós estamos plantando. Nós programamos, nós fazemos, como diz aqui André Luiz no início, afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. E ele, de certa forma, finaliza essa mensagem quando ele diz assim: evoluir é o nosso destino. Como evoluir? Pelo conhecimento ou através da dor? É sempre uma questão de escolha. Muitas pessoas não aceitam isso, né? Que a gente sofre por uma questão de escolha. Mas é uma questão de escolha. Evoluir é o nosso destino. Como evoluir? Pelo conhecimento ou através da dor? É sempre uma questão de escolha. Então, se nós já temos o conhecimento da doutrina, uma doutrina consoladora, uma doutrina extremamente explicativa, nós não temos mais como nos colocar como vítimas do destino, né? Ou como estarmos pagando pelo erro cometido por, não sei, há mais de 4.000 anos, e que nós sofremos porque nós nascemos com o pecado original. E temos uma resposta muito mais racional, que é exatamente o processo reencarnatório. Ou seja, por que é tão difícil às vezes as pessoas acreditar em reencarnação? Porque quando nós acreditamos na reencarnação, o nosso destino é decidido a partir das nossas atitudes e do nosso livre-arbítrio. Se eu quero jogar a responsabilidade para o pecado original, ou seja, para uma outra pessoa, é mais cômodo para mim, porque assim, não, eu sofro porque Deus quer. Eu estou sofrendo porque aconteceu isso, isso. Não, na verdade, nós somos os construtores do nosso destino. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos vivendo momentos difíceis, cabe a cada um de nós, através dos conhecimentos trazidos pela doutrina, através dos conhecimentos do Evangelho, buscarmos a solução desses problemas. Então, como diz André Luiz, ninguém te decide o destino afora tu mesmo. Ou se a gente quiser colocar uma inversão, afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Então, cabe a cada um de nós buscar essa mudança, né, neste momento. E, antes de nós finalizarmos, só fazer que a gente não esqueceu, né, parabenizar todas as mães, né, a todas as mães, né, e que a gente possa sermos gratos à oportunidade de estarmos aqui. Quando ontem a gente estava lendo o Evangelho e a temática foi exatamente a ingratidão dos filhos, né? E muitas vezes a gente assim, eu não pedi para nascer nessa família, né? Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não queria esses irmãos. E aí a gente esquece que, na verdade, como nós falamos agora, tudo isso depende de cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo para termos uma família melhor, né? Se nós já temos essa consciência dos ensinamentos da doutrina. E eu lembro sempre, quando estava preparando o material, eu lembro sempre de um diálogo que está no livro Boa Nova, de Jesus com Bartolomeu,
em que Bartolomeu, reclamando a Jesus, e como ele era tratado pelos irmãos, pelas pessoas da convivência dele, e que ele terminava agindo da mesma forma, né? Se alguém xingava ele xingava também, e reclamava. E aí Jesus disse para ele: Bartolomeu, você conhece a boa nova. Então você tem a obrigação de ser o primeiro a mudar. E não pedir que o outro tenha a mesma atitude que você. Então, da mesma forma, nós não seres especiais, nem melhores do que ninguém, que já temos o conhecimento da doutrina, e uma doutrina tão consoladora, explicativa, tão simples, às vezes tão complexa em algum momento, tão simples em determinadas situações, nos mostrando que, na verdade, o sofrimento é um processo de escolha de cada um de nós. Então, se nós estamos inconformados, se nós estamos insatisfeitos, então nós devemos tomar conta do nosso destino. E isso é o que André Luiz nos traz nessa mensagem, quando ele nos diz que afora tu mesmo ninguém te decide o destino. E que, quando ele finaliza, quando ele diz, evoluir é o nosso destino. Como evoluir? Pelo conhecimento ou pela dor, é sempre uma questão de escolha. Então, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos dê forças nesses momentos em que nós estamos enfrentando, que possamos continuar esse projeto de mudança, de melhoria, e continuarmos mudando de alguma forma, fazendo a nossa reforma limpa, nos melhorando enquanto cidadãos do mundo. Que assim seja.